Oi, Dinora. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo e você? Tudo bem, aqui, de Que bom. repouso ainda, É? né? Ficar 5 dias assim. Por quê, querida? Eu tinha uma varize muito inflamada numa perna, É, da você perna fez uma esquerda. cirurgia. Aí eu fiz cirurgia, agora tem que ficar 5 dias bem quietinho. Bem Tô quietinho. aproveitando para assistir os vídeos, para ler livro. Isso. Que ótimo que você está aproveitando esse momento de reclusão, né? Que é o momento de. E, é, De vez em quando é bom. De vez em quando é é bom. bom. E você, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Que Estamos bom. é, trabalhando sempre, né? Assim, a gente sempre tem uma atividade, é aquela que você falou, né? Tá em repouso, mas tá em movimento, né? É, isso. Não pode É, parar, né? O de fluxo da jeito vida. nenhum. Não. É, que bom. A parte de hoje tá bonita, menina. Tá linda. Aquela Hoje parábola, né? vamos, Que ele conta da é, menina, hoje dos vamos véus. adentrar a parábola, Que lindo, que lindo. Quanta reflexão ela traz, né? né? Vai ser muito bonito, muito interessante. E a Hakmara da Kista, Pois é, passei para minha filha também. né? Ela mora lá em Londres e estava precisando de fazer uma reflexão. Ela Uhum, sempre acompanha alguma coisa, faço muita coisa para ela. Ela tem uma uhum, sintonia muito grande, assim, com a uhum. espiritualidade, né? Que E aí legal. ela estava lá também. Foi com um objetivo, e daí agora está tentando realizar o objetivo dela, o sonho Aham. dela. Que bom, que bom. E aí passei para ela. Nossa, Acho foi que ela muito fez bom. junto com a gente hoje à tarde, só que ela não, que ela só fez, não comentou, porque eu acho que ela não sabia, não passei para ela. Podia comentar, né, Aham. no vídeo. Amanhã ela me conta como é que foi, porque lá é 4 horas de diferença, né? É, lá é mais tarde, né? É, É, 4 horas de diferença. A Luciana Savina tá lá em Portugal. Tá em Lisboa, é a não sei, mesma hora, né? mesma Mesmo hora. horário, acho que é 4 horas 4 de horas. diferença. E 6 horas da tarde lá era 10 horas, né, da noite. É, 10 horas da noite. Então é puxado mesmo. É, Aí eu mas fico pensando a Luciana, 7h30, começa 7h30, 8 horas, né? Já é meia-noite, né? é. Imagina, ficar 2 horas lá escutando. Olha quem Mas quem chegou, Noite olha de quem Norá. chegou? chegou. Oi, tudo bem? Oi, Bem, Maria. e Bem, vocês? querida. Boa noite, Mariana. Tudo e Boa, você? tudo bem. Você Deixa não eu. foi na Hacknara, né? O vizinho tava atrapalhando você, menina? Menina, só música brega, muita Ai, meu gente pai. falando. Aqui é Não tô... roça, né? Aqui é roça. Aí é Reginaldo Rossi, é Ah, tá. sofrência. Nem com sofrendo. fone estava dando. Ai, ai. De vez em quando aqui Mas no tudo vizinho bem. também tem umas festas que. Mas é só de vez em quando também, né? Não é sempre, né? É, não, todo mundo tem direito, né? A gente tem que aguentar, né? É, É uma vez só. exatamente. Enfim, tudo bem. Que bom. Mas Bem, foi linda a Hackmara de hoje, viu? é. Você Maria? sabe que a Crista, ela veio para cá, para minha terra. Pois é, ela tá aí na casa do Achu. Ah, se eu encontrar ela na rua, eu vou falar com ela. Ah, com certeza, com Hoje certeza. eu encontrei eles no restaurante, mas a gente só fala oi. Aham, aham. Que nada, tem que se aproximar. Exato. Faz um É. bolo bem bonito e leva lá para eles. Chega mais. Uh, de Um Norá. Eles biscoito. moram longe de mim. Ah, Eles moram é? na Benfica, que é no meio da serrinha daqui para Lumiar, onde Ah, passa a é novela longe. Lumiar. Aí, Aham. a música do Beto Guedes, pronto. E Ah, tá. aí, entra,
e vai lá para o alto da montanha. Então, para ir sem Muito longe, carro, muito longe. muito longe E mesmo. aqui tudo é montanha, né? Tudo é É. montanha. Né? A gente só tem 1 quilômetro de centro e o resto é tudo subida e montanha. Muita mata, né? Uma APA, né? Aí A tudo é minha, assim. aqui também tem muito morro. Morro para cima, morro para baixo, morro para o lado, morro para o outro. Aqui, quando passa uma ambulância, vai todo mundo ver o que que é que É, está O que está acontecendo, porque acontecendo? não tem. E o Axu chamou minha filha, sem saber que era minha filha, óbvio, para tirar umas fotos. Aí ele fez umas fotos dela, sabe? Ele faz Olha. foto das meninas aqui para Aham. botar lá no legal. negócio dele. Ele nem aí a Nadine até falou: Ah, minha mãe também segue a cabala ancestral. Ele falou: Olha, não sei o quê. Ele não associou que era eu, que vivo encontrando ele, e falou: Oi! Ah, Então, que bom. Tomara que você encontre com eles aí. eles tinham que abrir um centro de meditação aqui. É verdade. Pô, aí ia ser muito bom, né? É. Hoje eu fui numa meditação, Soul Sync, que Hum. é um casal indiano, e minha amiga tá me levando, né? Porque eu não tenho amigo aqui, não faço nada, né? Então, né, vamos meditar, né? Foi Isso muito aí. bom. Aí eu fui, bem gostoso. Na verdade, parece assim que é tudo a mesma coisa, né? Assim, né? Eles têm o app deles, tudo bem, você só de respirar, você já está, né, emanando coisas, Conectado. então, bem legal. Aí, Uhum. mas isso é no quilômetro 12 entre Muri e Lumiar, então é muito longe, só de carro, muitos quilômetros daqui, né? E no Sim. meio da mata, assim, aí tinha um gavião enorme. Olha. Aqui tem muito pássaro mesmo, né? Friburgo, né? Nova Friburgo. Então, Aham. é A, região serrana. a Tayla E chegou. chegou. Oi, Tayla. Oi, Oi, Zeca. Oi, Tayla. tudo aqui, de Oi, Norá, tudo bem? Dani, Alex está Alex. chegando. Viu, Alex? Tudo bem, Alex? Oi, Alex. Boa noite. Olha, Alex, só ouvindo Só sempre. ouvindo. Ele coloca no chat aí. Boa noite. É, Como é o nome do seu gato ou gata? é Pepita, é uma gata. Eita, que linda. Aí teve uns moradores que foram embora, deixaram gatos, eles se proliferaram. Aí eu tenho cinco, dois eram meus, três ocuparam. Aí eu castrei os cinco, tudo bem, mas no meu portão, menina, tem 18. E É Coisa. mesmo, porque aí eles são protegidos por lei, aí vem o pessoal alimentar, aí bota 18 potinhos. Eu que sempre amava gato, passei a não gostar tanto. A ter birra Aí de assim, gato. aí assim, eu jogo água, porque se deixar eles ocupam, né? É, claro. E é muito gato, muito gato. E aí o que que acontece? Há um desequilíbrio ambiental, porque os Sim. passarinhos É. já não vem tanto, né? É uma coisa, virou uma. Aí eu até liguei, né, para Anvisa, né, coisa e tal, mas a moça falou: olha, a única coisa que pode acontecer os moradores se cotizarem e castrarem. Aí, às vezes, eles pegam e castram. Mas já está acontecendo de vir gente deixar gato. Meu normal. pai. É uma loucura, é uma loucura. Aí de noite acorda, é briga de gato, Nossa. é tudo que vocês Oi, imaginarem. Margarete, tudo bem? Margarete Corrêa, boa noite. Boa noite, meus lindos. Meus Oi, Como se fala, Margarete. gente, meus amores. Boa noite. Que bom, que bom. Ó, Bom, tá minha faltando querida, só a bom. Ana Cláudia, não sei se ela vem, mas vamos começar? Tá Vamos. faltando também A Ruth? a A Ruth. Ruth faz tempo que ela não vem, a Ruth. Não, tá faltando A Casey. Valquíria, a Daíla, Daíla, A Daíla. Daíla de Daíla. Ná, é, Daíla de É. verdade. Ná.
Nossa Daíla, querida. É. Daqui a pouco Daqui ela a pouco ela aparece. aparece. Ela não estiver É. dormindo. E como é que foi a Hackmara da Kista hoje, moçada? Que forte, né? É, Muito, muito. Forte. muito, muito. É tão rápido, a gente entra assim, né? Porque né, o Zeca sabe que eu trabalho com frequência de som, né? Uma das coisas, né? Uhum. Eu trabalho com frequência de som já tem 15 anos que eu trabalho com taças tibetanas Uhum. colocadas sobre o corpo, elas emitem uma frequência no corpo. O Zeca sentiu um pouquinho dessa Muito, massa, chama muito massagem de interessante. som. Hum. E eu fiz essa vivência no tempo que eu fiz o curso. Depois eu nunca eu recebo eu em mim, mas nunca recebi outra pessoa fazendo. E eu sinto essa mesma coisa com a Hakmara da Kista. Só que é muito rápido, porque você fecha os olhos assim, de repente você já está naquele lugar de sonho, né? E coisas que acontecem num transe, assim. Eu falei, gente, que rápido, é mais rápido que qualquer ferramenta. A Hakmara eu não sei se é porque também a gente trabalha isso todo dia nas meditações, né? Na meditação do Também. pescoço, com tudo, né? Tudo Tudo, que a né? Cabala traz para gente, vai acessando esse não só o Shuasar, mas esse corpo de sonhos. A Uhum. gente vai ficando muito, é, a- né? Vai ficando com essa ligação direta lá, né? É, Já tem uma conexão, já é. a sintonia já tá lá, né? Tá E aí lá, a só gente fecha o esperando olho, fazer, só esperando como é que chama? O interruptor, né? Tif! É. é Riscar só o bater o dedo na fósforo. tomada. Já tem lâmpada, corrente, tudo Tá pronto, só tudo lá, só apertar o interruptor. que Gente, foi tão incrível. engraçado. Eu não tenho esse. Engraçado, não, foi legal. Eu não tenho essa coisa de visualizar muito, de ter. Mas hoje, quando ela falou, veja o ancestral que está na sua frente. Aí eu vi a minha avó, e aí eu vi a minha bisavó, a Daíla chegando. Eu vi a minha bisavó atrás dela, vi a minha trisavó, e aí, de repente, quando eu estava indo para minha teta, oi, Daíla, quando eu estava indo Oi, para daí. minha tetravó, ela falou assim, o ancestral da tradição. Aí eu fui, parei lá, né, Brown, né? Aí ela perguntou assim, por que que você está aqui, né? Eu perguntei para ele, escuta, por que que você está aqui, né? Aí ele falou assim, a minha mensagem está com você, meu filho, né? A unicidade, a hospitalidade, o desejo de receber com a intenção de compartilhar. A mensagem é sua agora, vai lá. Que lindo. Foi tão legal isso aí, porque o Abraão sempre foi uma figura muito. Bom, antes, eu estava na Igreja Católica, lendo Bíblia, entendeu? E o Abraão sempre me chamou muita atenção, né? Quando eu comecei a fazer turismo, eu relacionei o turismo com Abraão, sabe? Porque ele tinha essa coisa, né, de receber as pessoas. Vem cá, vem, descansa aqui, vem aqui. Ô, Sara, vai lá, arruma uma coisa para eles comer. Ô, fulano, pega mata um boi aí para eles, né? Ele tinha essa hospitalidade, e turismo nada mais é do que hospitalidade, né? Sim. Então, e aí eu relacionei com ele, eu comecei a relacionar ele com várias coisas, e hoje ele me mostrou tudo isso que eu já vinha construindo, né? Dele, da mensagem dele, é, é, colocou assim, ó, é isso, vai lá agora, faz, vai, spread the word, vai embora. Eu cochilei, a hora que eu acordei, ela já estava mandando pôr as mãos. Aí eu falei, depois vou ter que fazer de novo. Você cochilou É, na hora geralmente eu de. faço também. O Chi, acho que depois que eu fiz aquele Chi, deu um. Eu estava sentada, deu uma dormência que eu. Viajou. Uhum. É um transe isso. Isso aí é um transe. Se você É, É, conseguir segurar um pouquinho, você fica ali, né? é, Ó, aí então vamos fazer a enquete, então. aham. Qual ensinamento te acompanha? Foi a primeira pergunta. Qual Renan? Zeca, E Rauê, Remi, qual Rauê.
Mariane, Eu pensei nisso também, na hora que ela Você falou. está onde se colocou. Isso. Margarete, Minha mãe, tá como a minha presença que eu tive por meu pai, então e ele era uma presença muito forte de um ser muito especial, não só para mim, sino na sociedade. Então, para mim sempre vem aquele ensinamento: seja uma boa pessoa, seja generosa, né? Compartilhe com, porque isso que ele era. Então, não tem como vir outra lembrança, outro Ensinamento. ensinamento, senão. E que, no fundo, é o que a gente todos estamos falando. Exatamente. Uhum. a Daíla falou que coordenar você, de Norá. O ensinamento é compartilhar os dons. Compartilhe os seus dons. Isso, Oi, compartilhe os dons. Valquíria! Ok. Oh, filha. A gente está falando da Hakimara da Kista. O meu ensinamento foi um que veio assim muito rápido, foi não se colhe melão no pé de limão. É boa, é boa, é boa. Ai, que legal, Só que se legal. colhe que se planta. É isso aí. Que Às vezes legal. a gente quer que as pessoas sejam o que elas não são. A gente É. espera das pessoas o que elas não podem dar. Então, eu sempre falo, gente, não se colhe melão no pé de limão. Você é uma árvore e você só É. pode dar o que você E você é. É, exatamente. A gente cria expectativas, né? É. E se a pessoa quiser mudar o fruto, ela tem que mudar a semente, né? E é um trabalho É, dela, não é um trabalho nosso, é um trabalho tem dela. que plantar outra semente. É, a gente entende na cabala ancestral que a gente pode mudar a nossa semente, mudar, fazer a mudança lá no gene da nossa semente para a gente virar outra coisa. É mudança de forma. É mudança de face, né? Exatamente. Então, se a E gente conseguir acessar a semente do que a gente é, ou a semente que gerou aquele tipo de comportamento, por exemplo, né, a gente consegue mudar, né? Mas é a gente que consegue mudar. Não é a gente consegue mudar o outro. Não, é o outro que tem que fazer esse trabalho, é o outro que tem que descobrir aonde que está a semente, e é o outro que tem que mudar o código genético da semente para dar outro fruto. É ele, todo o trabalho é dele. E a partir disso a gente não precisa nem brigar mais, né? Porque você, Não. às vezes eu vejo assim, a gente fica, não, mas eu quero reconhecimento, eu quero isso, eu quero aquilo. A partir disso você fala assim, pra quê, né? A Ok. pessoa ela é isso. Eu já conheço, eu já sei o que esperar, o que fruto colher dessa árvore. Não, Mas só exatamente. o ser humano tem a capacidade de acessar o passado, nenhum outro ser na natureza faz isso. E só o ser humano é capaz de mudar essa semente, né? De dar outros frutos. Exatamente. Que é o dom moldador que ele tem, né? Esse dom É, moldador é o Lahá, né? É o dom moldador. E Alahá, e Hauehá, Alahá. Eu serei moldador. Então, eu serei moldador do eu serei, né? Então, é que isso. lindo. É isso. Né? Muito bom. Qual a página que nós estamos, hein? Bom, não sei, Mariane. Eu sei que É a, nas pa- parábolas. a parábola da menina de grande beleza estava oculta. Aqui Antes disso, nesse de bolso é 382. o dela é de Isso. internet, o dela não é nem de livro. Eu acho Ah, que na Internet é última vez página você 15. falou numa página 15 e aí eu Página vi que 15. tinha embaixo. Tá, eu vou lá dar uma olhada aqui para você. Peraí. Eu tenho aqui no meu. Olha lá, meu filho. Aqui, uma Eu vi. menina de grande beleza estava oculta sob um Isso. Isso espesso véu de aí. vidro. É isso aí. Isso. Aham, Então tá É bom. Está 382. achada. tô Está achada. achada. Agora eu tô organizada, eu tô anotando a página, viu, gente? Ah, Então, da muito internet, bem, não vou Tayla. mar comigo. Obrigada, Tayla. É bom, minha linda. Ajuda a gente. É, É. vamos lá.
Uma menina de grande beleza estava oculta sob um espesso véu cinza no qual estava pintado um rosto feio. Assim, a verdade de seu ser estava guardada em segredo e poucos se aventuravam a aproximar-se dela pela sua aparência pouco atraente. Ela cresceu e se deu conta de que, a causa de sua solidão e tristeza, a perda de sua liberdade de movimento e saúde se devia aos véus. Porém, ela estava tão acostumada àquela situação que acreditava não ser possível sobreviver sem eles. Entretanto, ela teve a sorte de encontrar um mentor iluminado de outro país e, finalmente, foi convencida a descartar ao menos um véu. Depois de muito procurar pela força interior para fazer isso, implorou ao seu mentor que a ajudasse. Ele levantou as mãos dela e juntos tiraram o véu no qual estava pintado o rosto feio. Ela se sentiu muito melhor por ter feito aquilo. Começou a sentir uma certa alegria. Depois de um tempo, ela estava ansiosa para descartar outro véu e, de novo, seu mentor veio e a ajudou a tirá-lo. E assim continuou. Quanto mais véus retirava, mais leve se tornava e, gradualmente, vislumbrou a realidade da natureza que a rodeava, podendo ver as árvores com clareza, os pássaros nos galhos, e escutava encantada os seus maravilhosos cantos. Ela viu a beleza nos rostos dos outros e começou a sentir o fluxo do amor em seu coração. A vida agora estava se transformando em um presente verdadeiramente divino a ser apreciado. Diariamente agradecia ao seu mentor por ajudá-la a se transformar em uma pessoa tão feliz. Finalmente, chegou o tempo em que já não suportava mais o último véu que a envolvia. Ela sabia que aquele véu a estava separando da luz, beleza, harmonia e contato amoroso com outras pessoas belas. Embora não soubesse como poderia se arrumar sem ele, se retirou em silêncio junto com seu mentor e pediu que o último véu fosse removido. Aquele foi um tempo de agonia, já que o véu parecia ser parte do seu ser. Mas ela pediu e suplicou, e em um momento de brilhante luz, o véu queimou e se desprendeu dela. A forma que restou era a sua realidade, e ela entrou em uma perfeita liberdade interior. Entretanto, sua realidade individualizada agora tinha que encontrar um modo de funcionar no ambiente. Isso foi inesperadamente difícil, pois sua percepção de realidade ao redor e em seu interior era tão clara e transcendente que tinha mudado radicalmente a sua comunicação com os outros. Já não estava em paz em seu meio social e profissional, nem poderia permanecer como membro de sua comunidade. As pessoas olhavam para ela e diziam: "Ah, é assim que você é? Não tem nenhum véu, que horror! Nós achamos você muito estranha, inclusive um pouco louca." E deram as costas a ela. O que você pensa que ela fez? Voltou ao tempo em que usava véus tão pesados quanto os outros? Não. Ela havia encontrado tamanha paz, alegria e satisfação de suas necessidades que deixou sua comunidade e se retirou, unindo-se a outras almas que reconheceram sua verdadeira identidade e responderam a ela com amor e alegria. Diga-me, sua personalidade, seus véus, foram transformados? Não. Com a ajuda de seu mentor, ela retirou seus próprios véus quando foi convencida por ele, a consciência divina da vida, de que isso era o correto a fazer.
Ao remover as diferentes camadas de véus, aproximou-se mais e mais do conhecimento íntimo da realidade, alma, que estava escondida por seus véus, por sua personalidade. Provavelmente agora você já pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional. Às vezes, um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração e ligação e a repulsão-rejeição magnéticas. As pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Por outro lado, à medida que uma pessoa deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Enquanto a personalidade terrena está desaparecendo imperceptivelmente, o corpo se torna mais espiritualizado. Isso é claramente visível para as pessoas que têm o dom da percepção espiritual. Não tenha medo de uma futura renúncia da mentalidade terrena. Você abandonará pouco a pouco com um infinito alívio. Seu verdadeiro objetivo na vida ficará cada vez mais claro e sua determinação para alcançá-lo será cada vez mais forte. Pim! Aqui nós paramos. Página 384. Qual página é aí? Qual Marcada página é 384. aí? Hã? Página. Na minha, 384. Página. É, a minha é igual, 384. Qual página aí, Mariana? A minha tá 180. 180. Tyler, a sua é 180 também? Não estou escutando. Eu tô falando aqui, tá com o áudio desligado. Pois é, 17. 17. É, 17 no pé da página e no computador 180. Tá, ótimo. Então, marca aí. Então, gente, interessante, né? Muito. Muito interessante. O que vocês acharam? Deixa eu comer meu chocolate aqui, vamos falar. Parece que tudo é conectado, né? Tudo se conecta. Acabamos de falar isso, né? Da mudança de Muito Larissa. Bem, o texto fala de muitas coisas, né? Fala, né, da personalidade, da ajuda do mestre, que ele só vai dar a luz, mas quem tem que fazer mesmo é ela, da necessidade dela agradar os outros, né? E fala do medo também, né? Porque é o medo de ficar sozinho, né? Diferente de todo mundo, né? Ser um peixe fora d'água. Nossa, isso aí bate muito para mim, né? Mas é interessante porque quando você não se incomoda, não se preocupa em quer ser você mesmo, né? A frequência muda e outras pessoas podem Se se aproximar. chegar, né? É. Uhum. Mas eu acho que os véus, para mim, eu entendo como cascas que a gente vai retirando. Uhum. Isso mesmo. E as, Eu entendi assim também. As então, casas. e quando a gente muda, as pessoas ao redor vai apontar, né? Nossa, você tá estranha, você não é mais a mesma, porque a mudança, não importa se ela seja boa ou não, as pessoas querem sempre as mesmas coisas, né? É como o corpo sempre quer as mesmas coisas, ele sempre vai seguir, ele não gosta de mudanças, né? O ego não gosta de mudanças, né? Então, o ego coletivo também não gosta de mudanças, mesmo que isso seja bom. Então, as pessoas apontam, mas você tá estranha, você mudou, você não é mais igual, né? Agora, cabe a nós ter essa consciência de que faz parte do processo, né? Uhum.
Ah, eu não quero ser igual mesmo, não. Não sou mais igual mesmo. Deus me livre de ser igual, né? Eu também não volto mais a ser como eu era. Eu, quando falei que eu fui na meditação hoje de manhã, eu estou indo nesse lugar que eu não queria nem misturar uma coisa com outra, mas são pessoas novas que estão fora daqui, porque aqui a gente só se diverte bebendo. É. Ontem faleceu uma pessoa muito influente na cidade, uma amiga das minhas amigas, amiga de todo mundo de muito tempo, com 50, 60 anos de idade, sim. E foi lindo o velório, mas foi todo mundo beber. Hoje as amigas foram beber de novo, porque se Meu bebe todo sempre, só se faz isso. E eu não aguento mais isso. E aí, quando você vai para um grupo de meditação, você vê que tem outras pessoas que até eventualmente bebem, mas estão preocupadas com o planeta, em meditar, e são outras coisas, né? Tem outra Então, vibe, outra são frequência. reais, eu consigo ir, eu não fico só no computador. Porque Aham. uma coisa acontece comigo com a Cabala, por exemplo, as aulas do Mário eu consigo entrar muito bem, o Zeca me ajuda muito bem. Mas o que acontece? Eu só fico trancada no quarto assistindo tudo. Então, as pessoas falam, fanática. E realmente, eu não tenho o que fazer aqui, né? Verdade. Então, eu fico. Aí são vários grupos, né? Eu nem entrei no Maria Madalena. Eu falei, não, vai ter o tempo de eu fazer isso, porque eu tenho que me capitalizar para outras coisas. Amanhã começa a troca de um forro aqui de Ótimo. cupim, né? E Que aí bom. já viu. Isso aí. Bom, As coisas estão acontecendo assim mesmo. É, no meu aniversário, meu filho fez um churrasco lá para mim. Eles estavam bebendo cerveja, tudo. Mas eu bebo água, minha irmã também, que não bebe, depois que ela começou a dieta dela lá, ela leva o suco dela, eu levo água, levo suco. A gente participa, mas não entra O na roda, negócio na roda da da Ilha, bebida aqui, não. o negócio da Ilha é que quando você está entre parentes e tem a família, quando você não tem, você tem os amigos. Quando você está isolada e Ah, deslocada, as pessoas param de chamar. Aí vem a depressão, porque aí você fica isolada mesmo. ah, De fato, entendi. ninguém aguenta, né? Ninguém aguenta. ô Parece aí a Mariane, sabe quando eu tinha 17 anos, eu era uma menina muito popular. Eu era uma menina assim, pensa, todo mundo me conhecia, porque eu era dançarina na cidade, em Ribeirão Preto, e eu dançava para várias bandas. Eu dancei até vários programas de televisão, então eu era muito conhecida. É, e aí eu fiquei grávida com 17 anos. E entre os meus amigos não tinha ninguém que era mãe, que tinha família, que tinha filho. Ninguém mais me chamava para sair, ninguém me ligava, ninguém me procurava. Todo mundo virou as costas para mim porque eu não fazia nada, eu era mãe, eu tinha uma filha para cuidar. Então, eu sei exatamente o que você está sentindo. A gente se Só que eu sente estou com mesmo um peixe fora 57, né, meu d'água. amor? 57. Eu já estou mais para lá do que Ai, para. mas eu acho que o isolamento, assim, essa exclusão, né, a gente se sentir apartado, tem até uma palavra para isso, né, quando a gente se sente A parte. excluído, não tem idade, dói do É mesmo verdade. jeito. É. E, na Aí verdade, você, aí você vê quem são amigos mesmo, de verdade ou não. verdade. E, na verdade mesmo, vai atingir o que? Aqueles sentimentos primários. Porque se você já tem isso Exato. lá da infância e carrega isso e agora entra em contato, dói Puxa tudo, muito. puxa tudo, né? Aí Conecta vem, tudo vem e lá o vem borro tudo. todo, vem né, o caos, vem o vazio, vem, mas a gente vai recuperando. Aí é como se nascesse uma nova pessoa aí que tem que pelo menos aprender a ser sozinha, né? Até que a frequência atraia Praia, exatamente. pessoas.
O que é É, importante desses sentimentos primários, que é muito importante que o mestre nos diz, é reconhecê-los, o primeiro passo. Reconhecê-los, os primários, né? E reconhecer a semente deles, aquilo que a gente estava falando também. Reconhecer a semente, aonde eu recebi. Ah, recebi tanto isso de rejeição na minha vida, minha infância inteira, mas espera aí, pensa. Quando foi a primeira vez que você escutou isso e fez assim, tum, na sua cabeça? Né? E aí é pegar esse Eu já, momento. eu já Por quê? lembrei. Não, A não minha. é, não é o que aconteceu com você, é como você reage àquilo que aconteceu com você. É aí que está a chave. Não é o fato em si que aconteceu, mas é como você reagiu àquilo. Então, como você reagiu àquilo, começou a criar uma história e começou a se repetir, porque aquela história está ainda na sua cabeça, aí vai alimentando ainda mais essa história, e aí acontece de novo, alimenta mais ainda essa história na sua cabeça, e aí, de repente, você saiu da fase de criança e entrou na fase de adolescência, fase adulta, e aquela história tá na sua cabeça, rodando, rodando, Mesmo que você rodando. não lembre mais, lá no fundo ela tá, não é isso? Exatamente, mas não é lá no fundo, ela tá na superfície, a história tá rolando na superfície, entendeu? O que tá lá no fundo é o fato que aconteceu. Isso tá lá no fundo, porque, na verdade, para a gente, para o ego desse, não importa o fato. O importante é a história que eu estou contando sobre o fato. História, eu não falei história, eu falei Mas aí, história mas com quando E, você nem porque é lembrava uma mais coisa disso. inventada pelo Hum. nosso ego. Porque o que aconteceu é verdade, mas a forma como você reagiu criou alguns elementos, retirou outros elementos, fortaleceu certas coisas, e aí foi criando aquela história dramática. Aquela história, sim, que. Ah, meu pai do céu! Quem sou eu para receber isso da minha Eu mãe? já Ah, não por que que eu lembro, recebi não. isso do meu Eu pai? já não sei mais quem eu sou. Meu Deus! Mas e quando você nem lembrava mais da história e conseguiu lembrar através dessas meditações? Aí que você lembrou daquilo, aí. Mas eu era muito criança, o fato assim. Então, a coisa é a seguinte: quando a gente é criança, a gente recebe naturalmente aquilo que a gente sabe, a gente recebe como uma coisa absurda, porque afinal de contas as pessoas são muito grandes, né? A gente é criança, as pessoas são enormes, né? E as pessoas têm poder sobre a gente, né? E as pessoas elas têm ainda aquele título de papai e mamãe, a gente faz isso para te ajudar, a gente faz isso por amor, a gente faz isso, sabe? E a gente está sentindo aquilo totalmente contrário. Mas esse fato não foi papai e mamãe. Aí foi outra Não, não coisa. importa. Era uma pessoa maior, era uma pessoa É. grande que tinha influência sobre você, né? Então, e se tinha influência sobre você é porque ela se colocou como sendo uma pessoa digna de confiança, digna de, você pode confiar em mim, eu sou uma pessoa que sabe o que eu estou falando, eu sei o que eu estou falando, né? Então, criou uma certa submissão sua sobre ela na infância. Agora, ou agora, você já tem 40, 50, 60, 70 anos, você ainda está com essa história na sua cabeça? Muda, muda essa história. Muda, ressignifica. Porque, na verdade, o que aconteceu, aconteceu e está lá. Está lá no passado. O que está aqui hoje, aos 50, 60, 70, 80 anos, é a história.
História que você conta. É isso que permanece, como um disco arranhado. Então, o que você tem que fazer? A gente fala, vira o disco? Oh, vira o disco. Vira o disco, não é? Faz favor, pega a sua consciência de hoje, essa consciência, com todo esse conhecimento que você obteve desde aquela época até agora, todo esse conhecimento, essa sabedoria que você recebeu, as experiências que você teve, barará, 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 muitas dessas coisas que aconteceram, dessas experiências, foram por causa daquilo que aconteceu naquela época, por causa das histórias que você contou na sua cabeça, por causa da sua frequência que emite. Você pode não contar essas histórias, você pode nem se lembrar dessas histórias, mas elas estão rodando no seu HD e por isso elas estão emitindo frequências. Por isso a vida traz para você outras situações semelhantes para ver, será que agora ela entendeu o que ela deve fazer? Pum, cai de novo. Ah, não aprendeu. Aí veio outra oportunidade para aprender. Agora ela aprendeu. Aí, pum, não aprendeu. Ai, meu Deus do céu. Aí a vida vem. A vida é paciente. É muito paciente. Ela vai apresentar essas situações até a gente aprender. E a gente está dentro de uma sabedoria que nos ensina a aprender com as situações da nossa vida. Ela dá meditação Parik para a gente. Ela dá as Hakmara da Kista. Ela dá dos 72 nomes de Deus, o primeiro nome de Deus, que é o retorno ao passado. Ela dá o método 5D para a gente procurar no nosso corpo aquelas marcas que a gente teve lá atrás. Gente, olha a quantidade de ferramentas que a gente já teve acesso e Para a gente retirar os ainda não véus. virou o disco. Oi? Retirar os véus. É para Exato. é para retirar os véus. Para retirar São os véus. muitos véus, né? Con- Exatamente. Conectando aqui com essa mensagem que a gente recebeu aqui hoje, que é muito maravilhosa, e a Mariane trazendo essa reflexão, que eu acho que todos nós passamos por esse momento de exílio, né? Para igualmente alcançar essa maturidade. Porque a gente precisa de uma lavagem cerebral, tá? Vamos falar a verdade. A gente foi contaminado durante muitos anos, sei lá quantos anos um, quantos anos outros, e estamos aí tentando limpar todas essas programações, e para isso a gente precisa imersão, a gente precisa ficar trancada no quartinho, a gente não pode ir, como aconteceu aqui com essa menina da história, ir no pensamento coletivo. Ah, você está muito estranha, você está trancada no quarto, isso é errado. Por que errado? Jesus Cristo não ficou 40 dias e 40 noites rezando no monte. Não foram 40 anos de exílio de Moisés? E a gente tirar 1 ano, 2 anos para limpar toda essa programação, para a gente entender o que está acontecendo dentro, para a gente entender o que está acontecendo no nosso corpo, porque nós adoecemos. Eu acho que. Calma, Thay. Respira. Calma, Thay. Eu acho que tudo isso serve. É o Zeca de Isso é saia, útil. Tayla. É. Cada hora é um, né? E a gente precisa disso. Isso é importante. Não é ruim a gente ficar isolado. Às vezes isso é uma limpeza, uma purificação, afastar certas pessoas para a gente integrar realmente quem nós somos, para a gente receber essa sabedoria nesse alto da montanha. E hoje, nesse mês de Avu, qual que é o conselho? Não precisa ser amigo de todos. Então, pronto. Primeira correção, né, do mês. A primeira Primeira correção do mês. Meu aniversário hoje, hein? Só mais uma coisa, Olha, tá no caminho, Mariane. É só você receber isso, porque às vezes vai vir esses comentários, como essa menina tirou os véus e o mestre estava lá tirando os véus, mas no último véu é você que vai ter que tirar.
né? Somos nós que vamos ter que tirar. Então a gente aproveita que agora o mestre está ajudando a gente a tirar esses véus e não se importe se você é uma estranha, porque nós somos diferentes, não é? É, É, verdade. muito bonito. Lindas palavras, Thay. É. Obrigada, A empolgo. Tayla, ela conduziu de uma forma bem mais clara para mim, né? Do que a gente está conversando agora, né? Porque eu peguei uma situação de vocês e comecei a trabalhar isso aí, mas é isso, o negócio é tirando os véus, é tirando aos poucos. E você vê que ela passou por um processo de ir tirando os véus, né? E a gente teve, já falei, a gente teve várias ferramentas mas não foi suficiente, mas foi uma aula por semana só, mas não interessa, as ferramentas estão lá na plataforma. É só você ter acesso, só você acessar. Ah, mas eu vou ficar presa no meu quarto. Fique, contanto que melhore o seu estado interno, é isso que importa. Ah, mas eu vou ficar E isolado? é Hã? bem verdade que a terapia dos anjos, que eu nem sei como eu tenho acesso, porque eu saí da academia, eu acho que a Súria deixou eu participar. Não entendo, porque eu clico lá, eu não tenho reprise, só tenho o Zoom, né? Aham. Mas você fazendo aquela meditação, Wah, He, Wah, parece assim que deixa a gente. Não é na hora, não, depois na vida. Aquela depressão doída, né, que eu estava, eu já não estou tendo tanto. Já Então, está começando a modificar, e eu acho que é isso. com certeza. Não Pode acho, crer que não, sim. acho com Uhum. certeza. Não é só Sim. isso, não é só isso. É o quê? É a sua abertura. Porque se você não se abre, não abre o seu recipiente para receber, né? Nada acontece. Mas eu sou Nada meia acontece. pataca, né? Eu sou meia pataca, né? Não, Cabalista meia não, ó, pataca. olha só o rótulo. Olha só, Ó, TOF, um Tá rótulo bom. assim escrito, meia tracinho pataca. Assim, na sua testa. Você se colocou esse rótulo, Tá claro. bom, desculpa. né? Uhum. Querida, é nos passos de uma criança. Não é de uma hora para outra. É como está falando aqui. Ela foi tirando véu por véu. E o primeiro véu foi o mais difícil, e o último véu foi o mais difícil. O primeiro e o último. Entendeu? É. Então, se o primeiro véu já saiu, tira esse véu de meia pataca aí, que está na hora de tirar esse véu da meia pataca. Entendeu? Sabe? E enxergue a sua cara como a sua verdadeira face, essa face ainda com véus, mas enxergue essa face sua de uma mulher potente, de uma mulher firme, de uma mulher poderosa, que tem a força de tirar os seus véus com a ajuda do seu mestre. Entendeu? Então, e você vê também que o que ela faz não é o mestre que vai lá tirar, ela vai suplicar para o mestre ajudá-la a tirar o véu, todas as vezes. E na hora do último véu, ela se isolou. Ela está falando ali, ela se isolou e, por mais que ela tentasse, ela não conseguia tirar o véu, parecia que estava lá impregnado já, né? E o que que aconteceu? Queimou esse véu. O que é se queimar o véu? É o fogo. O fogo, o fogo de El. É o fogo da potência. É o fogo do amor. Do amor próprio. Por ela. Da, da, do desejo dela de poder ver a real face dela, né? De saber que atrás daquele véu tinha uma face belíssima,
a certeza de que por trás daquele véu tinha uma face belíssima. Essa certeza do amor pelo que tinha por trás daquele véu, foi o que queimou aquele véu. O fogo, o calor do amor, a luz, o calor, o fogo do amor. Então, essa analogia que ele faz, né, da menina, do mestre, dos véus, do fogo, da comunidade onde ela vivia, né, da rejeição que as pessoas da comunidade tiveram por ela no modo sem véu. Ah, você está sem véu. Oh, oh, não estou linda sem véu? Ah, não. Não, acho que você é louca. Não. Se afastaram. E aí, ele pergunta aqui, vocês acham que ela voltou lá e colocou o Zé de novo? Nada disso, não. Ela foi procurar outra turma. Foi procurar a turma dela. É o que você está fazendo, ué. Vai procurar a sua Sim, turma. Vai procurar aqueles que estão na mesma frequência que você está, sem véus. Porque quem está com véu não suporta ver quem está sem véu. entendeu? Não suporta. Entendeu? Então, uai, se você está lá no meio de gente só que bebe, fuma, fica em bar, blá, 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 e você está lá bebendo água e comendo uma salada, em vez de encher o rabo de churrasco, nossa, isso aí não está regulando, não, imagina. Minha filha, eu estou mais regulando muito mais do que vocês, mas eu não vou falar isso, né? Eu vou ficar na minha, não é, Alex? Vou ficar na minha. Tudo bem, eu estou estranha mesmo. Eu não estou muito bem. Eu estou tomando Bezetacil, por isso que eu não estou bebendo, sabe? Né? Sabe? E não, estou tomando medicamento muito forte, não posso beber, né? E, e boas. Não tem Mas que isso, dar satisfação para ninguém, gente. Não tem que dar satisfação para ninguém. Você tem que dar satisfação para você e para a luz que está dentro de você. É isso, né? Se as pessoas não te aceitam, não te aceitam. Ótimo. Como é que tem aquela expressão? Um beijinho no ombro, né? Um beijinho no ombro para você, meu amor. Entendeu? Porque eu tô aqui. O importante é a gente se aceitar, não o outro. Exatamente. Exatamente. É importante a gente agir de acordo com os princípios que nós estamos aprendendo. A gente fazer o que é necessário fazer para chegar onde a gente quer chegar. E aonde a gente quer chegar? Na consciência iluminadora. Eu, pelo menos, quero chegar lá. Entendeu? Então, eu vou fazendo o que for preciso para chegar lá na consciência iluminadora, que não é um lugar que eu vou chegar e vou dizer, um troféu assim, consciência iluminadora. Não, não é. cheguei. Não é cheguei, né? Não é. É uma conquista. É uma conquista. Dia a dia. E de vez em quando você tropeça, cai. Aí você vai, ai, caramba, cadê a consciência iluminadora mesmo? Onde é que está? Ah, deixa eu ver. Mas o importante de cair, o que a gente aprendeu na meditação, acho que foi de ontem. O importante de cair é você não ficar lá embaixo. A queda é importante para você se levantar e seguir. Ah, tropecei aqui. Da próxima vez, não tropeço mais. Uhum, porque aprendeu a lição. Porque aprendeu a lição. Porque se não aprender a lição, note bem, eu já falei. Se não aprender a lição, vai tropeçar de novo. E de novo. E de novo. Até aprender a olhar para o chão e ver onde que está a pedra, pelo amor de Deus. Né? Então, essa que é a nossa caminhada, a nossa trajetória. Entendeu? Levanta, cai, levanta, segue de novo. Cai, levanta, segue de novo. Mas eu estou pensando em outros
Outros obstáculos, ótimo, então pelo menos não é a mesma pedra, é outra. Entendeu? Se era outra, então vê lá qual é o tamanho dela, a espessura, nananã, então, então eu preciso desviar tantos graus ali, sabe? É esse o nosso trabalho. Cair, levantar, cair, levantar, cair, levantar. E com foco aonde? Na consciência iluminadora. Meu foco é lá. Entendeu? Estou no meio do caminho. Ai lá, estou no meio do caminho. Vou para a consciência iluminadora. Né? É interessante que aqui tem uma parte que fala assim: as pessoas evoluídas espiritualmente podem ver esses véus manchados recobrindo a pele das pessoas cuja linguagem é vulgar e os pensamentos centrados unicamente nas atividades terrenas do ego. Essa parte terrena me, me lembra muito. Eu fico sempre perguntando quando existe um pensamento, quando eu escuto alguém falar, ou mesmo de mim mesma, quando tem um pensamento ruim, como esse que a Mariane deu aí de exemplo, eu sou meia pataca, esse pensamento é seu? Você construiu ele ou foi? São vozes, ecos que você escutou e você continua. Não precisa mais de ninguém falar isso para você. Hoje você mesmo repete isso para você, né? As pessoas já fizeram esse favor de te dar isso de presente. Você pegou, tomou para seu e continua usando esse véu manchado. E se a gente conseguir tirar esses pensamentos que não te pertence, Mariane. Sai desse corpo que não te pertence. Se a gente consegue tirar esses pensamentos tóxicos, né, que vai manchando nossos véus, né, sobre quem realmente nós somos, e se a gente consegue clarear, né, que aqui fala que a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Se a gente consegue tirar esses pensamentos, esses que são as reações terrenas, né? A gente começa a ficar mais leve, né? Mais claro, as coisas brilham nos olhos. A gente começa a ver até mesmo. Hoje o Mário, eu dei risada na meditação da manhã, uma reflexão do Mário, né, Zeca? Que no final ele fala assim, e deixa de ser chato. É É verdade. muito engraçado. Esse mestre é muito interessante. A gente começa a deixar de ser chato até mesmo em criticar o que os outros estão fazendo. Se as pessoas estão bebendo, se as pessoas estão comendo, se as pessoas não estão comendo, se elas estão pensando isso ou aquilo de você, se você se sente mal porque você não faz o que, ou você fala aquilo que elas não querem escutar, ou elas falam aquilo que você não quer escutar, é seu, é o seu véu que está de novo querendo se enquadrar numa forma que um dia você acreditou não ser o suficiente, ou não ser boa o suficiente, ou ter que agradar o outro, né? Então, é isso, a gente tem que identificar se o que a gente pensa são véus, ou se a gente está conseguindo retirar esses véus manchados. Também. E também não fazer tanto drama, talvez não pensar que as coisas são tão terríveis, né? Ser mais leve com a gente mesmo, com os outros, nada é tão terrível, nada é o fim do mundo, e também ao mesmo tempo se perdoar, como diz o mestre, mais rapidamente. Se a gente for menos dramático e se perdoar, eu acho que tira 50% do problema. Isso aí. Eu lembrei Verdade, Margareth. Também daquela acho. coisa do olhar inocentador, Margarete. Essa coisa de inocentar. Inocentar o outro e inocentar-se. Né? Esse é o olhar do Jardim do Éden. Porque o nosso olhar da ruptura, pós-ruptura, é o olhar acusador.
é o olhar malicioso, né? Onde tudo é perigoso, tudo é ameaça, tudo é julgável, tudo é rotulável, né? O olhar do Jardim do Éden é o inocentador, é aquele olhar que entende a intenção, entende a, o que precedeu aquilo que aconteceu, entende a consciência daquela pessoa quando fez aquilo, sabe? Ou então, inclusive a nossa. A gente entende o que aconteceu antes, entende o que nós, a consciência que nós estávamos quando a gente se comportou daquela forma, né? Então, se a gente não tinha o olhar inocentador quando aconteceu aquilo, agora a gente tem que ter. É hora, é o momento. Entendeu? Porque a gente já tem consciência de que o olhar inocentador ele é fundamental para a gente seguir em frente, como a consciência iluminadora. Sem o olhar inocentador, a gente não vai chegar lá tão logo. Então, essa questão da gente inocentar o outro é chegar nesse momento do parique, ir lá naquele lugar lá que aconteceu aquilo assim, assim, assado, e inocentar o outro. E inocentar-se. Ah, mas por que que eu reagi daquele jeito? Porque a consciência sua naquela época forçou você a reagir dessa forma. Entenda que você tinha uma consciência X naquela época, completamente diferente da consciência que você tem hoje. Então, você pega essa consciência que você tem hoje e coloca ali naquele evento. E inocente-se e inocente os envolvidos naquele evento. Porque eles, igualmente, tinham uma consciência X naquela época. Não importa se eles mudaram, se eles não mudaram, não importa. O que importa é que o que eles tinham de consciência naquela época era aquilo. O que eles tinham para te dar naquela época era exatamente aquilo. Você não esperava receber isso. Aliás, você esperava receber algo muito diferente daquelas pessoas que estavam ali envolvidas. Mas ela não tinha aquilo que você queria para te dar. Elas só tinham aquilo que tinham para te dar. Ah, mas eu não queria aquilo. Tudo bem, você era uma criança. Não queria, mas foi o que você teve. Porque você teve aquilo para poder um dia chegar nessa idade que você está e olhar para esse fato com essa consciência inocentadora. Porque para isso acontecer, para isso aconteceu isso lá atrás. Para você chegar nessa idade, olhar para aquele lugar e lançar um olhar inocentador. E aí sim você está mudando a semente no DNA dela. E aí sim você está transformando aquele evento, tá anulando toda a história que você contou e entendendo o real motivo pelo qual aconteceu aquilo, naquela idade, naquele dia, naquela hora, naquele lugar. Tô Muito bem. babando aqui que nem um louco. O livro está assim, molhadinho. Deixa eu perguntar, Dinorá, você está bem, minha linda? Estou me recuperando. Ai, que bom, que bom. Você está bem, de rosto, de cor, tá muito bem, minha linda. Obrigada. Bom, que bom, que bom. Estou aqui fazendo, que nem eu falei para o Zeca, a gente pega uns dias de folga, né? Tem que ficar quietinha, sem caminhar, um passinho por dia. E aí vai refletindo, vai lendo, fazendo aquilo que a gente deixou para trás, o que pode fazer, né? Assistir as palestras,
Ouvi o Zeca de novo, novamente, De novo, novamente. de novo, novamente. Mas Tá que muito bom, bom. Nelly. Que bom. Tempo de E a refletir. Valquíria, Reclusão, né? Né, Tayla? é, é bom, né? É bom. É, é bom, isso é bom. Dá uma purificada, dá um acalma, né? É. Aproveite seu tempo, então, de rainha. A minha mãe falou isso hoje para mim. Daqui a pouco vai acabar, né, Aldinará? Daqui a Ah, pouquinho. vai, porque vai ter dois chorando no meu lado. Ah, já acabou o seu prazo. Vamos lá. Vai, vamos lá. Nora, quando é que vão nascer os bebês? Então, os bebês estão ainda no forninho, tentando crescer. Quando completarem 2 quilos, aí acho que eles já podem nascer. Eu acho que lá pelo dia 15 de agosto, por aí, eu acho que é o máximo que eles vão aguentar. Era Você, para eu pensei, setembro, né? mas ser 7 meses, 8 meses, vai ser 8 meses, quanto, né, mais ou pelo menos? jeito. Oito. Eu acho que Oito. umas 3 semanas antes de completarem Os nove os meses. 9 meses. É, tá bom, tá Tá Mas bom. bom. estão bem sadios. Ah, que bom. É, Eles vão aguentar. isso Eita. sem dúvida, sem dúvida. Tem todos os, É dois tem E a todos meninos? os tecnologia hoje cuidados. em dia, né? Na hora que for o Exatamente. momento, ninguém Tecnologia. segura. Ninguém segura. É Na hora que for o verdade. momento, Isso aí. sai. Ah, É. O chega, tá bom aqui. Agora eu quero ver lá fora. O que que tem bom lá fora? Vai lá. que tem lá? Vai ser Eu bom tenho uma demais. amiga que ela teve gêmeos e parto normal, em casa, Sim, inclusive. é. Olha, Pois é. A avó do meu marido, ela teve os gêmeos na roça. uau. E ela teve 14 filhos. É, dois eram gêmeos. Bem Gostoso, né, interessante. família? E 14 filhos antigamente, não tinha lavadora, não tinha micro-ondas, não tinha um Não, Nada. monte não de tinha. coisa. Ainda tinha que plantar, colher, comer, né? Fazer. Isso. Exatamente, exatamente. Mas Não, e os não filhos tinha mais? iFood, não, É. Era Depois tudo lá, inventaram a né? televisão, aí os filhos diminuíram, né? É. Você felizmente, vê, melhor não assim. tinha Depois que inventaram o telefone. celular, então, ninguém quer nem ter filho mais. É. Os meus gêmeos nasceram 2 semanas antes. É, É, e nasceram mas grandinho. nasceram. Mas um já estava com 3 quilos, o outro 3,5, então Nossa, Parto normal? não consegui. Eu queria normal, mas aí estourou a bolsa de manhã, fiquei o dia inteiro lá na é muito maternidade. grande. Vinha, que é porque um estava sentado, aí teve que fazer cesárea. O médico falou, olha, não tem jeito, as crianças já estão ficando, o batimento diminuindo, aí está diminuindo o batimento. Aí eu falei, então vai cesárea. Então, Mete a faca. aí, Vamos lá. é, Provavelmente ela vai ter de parto normal, porque a primeira nasceu num jato, né? Com Que bom. 34 semanas. E ela já está de 32. Provavelmente vão nascer os dois também colocadinhos já. Não, Que é. Ai, que delícia, bom. que delícia. Bom. E a Valquíria tá quietinha, hoje não falou É. nada. Não fala Oi, muito a Valquíria, Valquíria. fala aí. Ela só tá ouvindo. Tá igual o Alex. é. É, que legal. É isso aí. Então, vamos fechar aqui, ó, com a conclusão daqui do que ele coloca para gente. Provavelmente agora você pode compreender que a personalidade humana é como um véu mental e emocional, às vezes um tecido manchado pelas interações em massa entre a atração, ligação e a repulsão, rejeição magnéticas. As pessoas evoluídas, isso aqui a Tayla falou. Então, quer dizer, a nossa personalidade
né? Não é a nossa individualidade, é a nossa personalidade, né? São véus mentais e emocionais, né, que estão ocultando a nossa identidade. Nossa personalidade são véus que acabam ocultando a nossa identidade, a nossa essência, né? Por outro lado, à medida que uma pessoa deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenas, a pele começa a clarear e uma luz brilha em seus olhos. Enquanto a personalidade terrena, aí, de novo, está desaparecendo imperceptivelmente, o corpo se torna mais espiritualizado. Então, repare que essa personalidade, esses véus, eles ocultam a nossa essência e eles ocultam a nossa verdadeira face, né? Que é a face mesmo, isso aqui, ó, face, o olhar, né? Muitas vezes até a gente muda até o modo de vestir, a forma de se apresentar, né? Porque a gente tá outro, a gente é outro, a gente não é mais aquilo que a gente era, né? A gente deixa para trás os níveis de pensamentos e reações terrenos, né? Então, essa parte nossa de retirar nossas cascas, ou os nossos véus, né, para que seja revelada a luz que nós temos dentro de nós, né? Isso depende de confiança ativa. Confiança de que a luz está em mim. A luz está em você. A luz está em todos. A luz está em tudo. Essa é a confiança que a gente precisa ter. Ah, tudo é luz. Vai, tudo é luz, então eu também sou luz? Nossa, eu sou luz. Então é ter essa confiança de que eu sou luz. E que se minha luz não está brilhando, é porque tem cascas e véus tampando ela. Então vamos começar a liberar essas cascas e esses véus que estão impedindo que ela se manifeste na minha vida e na vida daquelas pessoas que estão à minha volta. Então, é esse o nosso trabalho. E quanto mais a gente for tirando os véus, mais véus vão aparecer. Quanto mais cascas nós formos tirando, mais cascas irão aparecer. Porque essas cascas, elas são fruto de nossas reatividades, de tudo aquilo que a gente faz com a intenção egoísta, com a intenção de receber para si mesmo. E a gente Elas não têm fim, as cascas. não, não, Não tem. A gente cria novas, é, sem querer. é, tem fim. Então, é É um uma trabalho constante, né? constante, É o constante. caranguejo que você tira a casca e a pata, a patola, e ela cresce de novo. Exatamente. Claro que sim. É. Tanto é que nos mangues você vê o caranguejo com uma pata grande e uma patinha pequenininha. Aquela caiu, mas está nascendo. A casca volta. Uhum. Volta, volta. Por isso que tem a lua no tarô, aquele lagostina, aquela poça d'água ali. E essa questão Interessante. Mas não tem como, a gente é uma mola. É como quando você faz terapia. Se você não tiver consciência e não se policiar e se cuidar, volta tudo volta tudo. para o zero. É como quando vai na academia, parou a academia, volta tudo, não Bom, adianta. isso. Parou a consciência, parou tudo, volta, volta ao zero. É o que o Messi fala, né? Sem consciência não há mudança. Não há mudança. Você precisa tomar consciência. E ao tomar consciência, você precisa depois partir para a ação. Porque só você tomar consciência e não partir para a ação não resolve, né? O Aquela mestre, história, né? A fé sem obras é morta. É isso. Ah, tudo bem. Ah, entendi. Não é entender, gente. Ah, eu entendi que a frequência, se eu mudar minha frequência, eu vou mudar as coisas que eu atraio. Não é entender. O negócio não é entender.
negócio é fazer, colocar em Compreender. prática. Mas o que que eu vou fazer? Gente, presta Uma atenção. hora surge. O, me- o Uma hora mestre surge. o mestre está dando várias dicas para gente. As matriarcas dando várias dicas para gente. Sabe? A Malcá está lá dando várias dicas para gente. E, entendi. Isso começou a falar. Entendi. Não entendi o que. Não entendi o que a outra falou. Não é questão de entender. Entender aqui, ó, a mente. A mente mente. Não é na Tem que mente. compreender. Não é na mente, é na ação. É mudança de comportamento. É a mudança de comportamento que vai impulsionar, que vai trazer a consciência da verdade. Porque enquanto está aqui no entendimento, mas eu tenho essa dúvida. Mas tem aquilo que aconteceu. Mas tem um outro lá que falou assim. Mas tem. É Vai anular. escolha. E as escolhas diárias, né? Mas olha Exatamente. só, olha o que Trabalho. fala aqui. Olha fala aqui no último parágrafo. É o corpo que se torna mais espiritualizado. Então, que é o sentido de espiritualidade? São emoções, né? E às vezes a gente não adianta querer tirar isso do miolo do cérebro, né? O coração pensa. Mas vamos olhar para o corpo. Eu hoje estava fazendo a aula do pulmão, não terminei ainda, porque é a parte que eu comecei a anotar e aí eu vou parando. Ele, o Mário, ele fala sobre a gente aceitar ou não as coisas que acontecem na vida da gente. Quando a gente olha para o passado e começa, mas isso não devia ter acontecido, isso não devia ter assim, isso não está certo, tá certo ou tá errado, traz problemas respiratórios. E aí, muitas vezes, você tem um problema respiratório e você não sabe por quê, né? Você tem outros problemas, você quer as coisas de tal jeito, você quer ter mais amigos, você quer ter mais dinheiro, você quer arrumar tua casa, né? Mil coisas. Mas você não percebe que isso é um pensamento que você tá lá atrás questionando, meus pais se separaram, não devia ter separado, né? A gente mudou de casa, não devia ter mudado. Então, olhar para o que está acontecendo no seu corpo você faz aí essa parte me trouxe muita essa informação que o corpo se torna espiritualizado, quer dizer, a gente se torna mais sensível a perceber o que é o corpo que se que interessante isso, né? Que a gente, quando fala espiritualidade, acha que é um espírito, uma fumacinha, né? Ou uma parte, mas é o corpo. Então, se a gente olha para o corpo, o que a gente faz repetidamente, todos os dias, a gente percebe quais são esses padrões e aonde que tá esses padrões? Nos véus, né? Essas crenças limitantes. A limitação é o véu, né? Tudo que limita a gente a ver as coisas, né? É o véu. E essas são as cascas. Caramba, né? É tão Uau. louco isso, né? Porque a depressão, por exemplo, você perde o tesão de tudo. Não vê luz em nada, coisa e tal. Nessa brincadeira, eu perdi 20 quilos. As pessoas, eu saio na rua, é batata todo dia. Nossa, como você emagreceu! Nossa, como você emagreceu! E as minhas roupas eu perdi também, porque é tudo roupa gigante. Eu pesava 88, eu estou com 65. Nossa. Aí ninguém me reconhece. No entanto, eu sei que é de uma depressão, mas ao mesmo tempo não é. Porque desde que eu fiquei mais isolada e abrindo essas consciências, estudando, eu passei a beber 2 litros d'água por dia, não como salgado. De alguma maneira, a depressão mudou, mudou. E agora eu estou magérrima. Agora estou começando a dizer que eu estou bonita. Eu estou Minha começando a linda, gostar. minha linda, você é inveja de 90% das mulheres do planeta. É, mas todo mundo sabe que eu estou saindo de uma depressão triste, né? Bem pesada, né? Mas faz parte, né? Para você Se a ver gente como. olhasse a depressão como a Cabala vê, que você entende aquilo,
o caos e o vazio, e você entende até que é necessário, é muito mais pertinente, muito mais efetivo do que você ficar indo no psiquiatra, tomando remédio, para resolver uma coisa que é só o entendimento que dá, né? Que ajuda, né? Não é só, mas que ajuda, né? Tem muitas emoções que são chamadas de depressão, né? Então, eu acredito que tenha outros significados. E a gente precisa só tentar entender para nomear de uma forma mais O vazio é real. uma depressão. Você pode não estar sentindo nada, nem dor, mas num vazio. Não sabe o que fazer, mas E o isso não vazio, causa muitas sofrimento. vezes, o vazio muitas vezes é uma necessidade de propósito, né? Então, É, várias formas de se olhar para esse vazio e entender a necessidade dele, né? Não só como uma coisa ruim, mas como um tempo necessário para que transformações aconteçam, assim como é você perdeu. verdade. E o vazio é a origem de tudo. A origem de tudo é o vazio. Como a Tara falou, o vazio é a falta de sentido, né? O Thalia, que você falou. É a falta de Propósito. sentido na vida, né? Então, por que é importante o vazio? Para você descobrir o sentido da vida. Qual é o sentido da sua vida? E aí, depois do vazio, vem o caos. Ah, meu sentido da minha vida é isso, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. E aí vem aquele monte de ideia na cabeça, aquilo tudo bagunçado na sua cabeça. Isso é o caos. Ai, Ou antes quero. também, né, Zeca? Hum? Ou antes também, porque às vezes o vazio Alterna. alterna, às vezes você vai Sim. encontrar Às aquela vezes você paixão, vai para o aquela caos, coisa. do caos você volta para o vazio, aí do vazio você volta para o caos, do caos você volta para o vazio, do vazio você volta para o caos, até que uma Você hora morre. Até que você vem, morre. vem a Até que você luz. morre. Não, até que você tome consciência da potência que você tem, da potência amorosa que você tem. E aí você consegue organizar o caos, preencher o vazio, quer dizer, você começa a pegar o sentido da sua vida, trazer ordem para que aquilo que você estabeleceu como sentido da sua vida seja a sua caminhada, e aí você pega essa potência e amorosa e começa a compartilhar com os outros. Porque Aí vem o a equilíbrio. gente, a gente só vai conseguir caminhar a partir do momento que a gente começa a compartilhar com o outro. Enquanto a gente está no caos e no vazio, a gente não quer saber de nada. A gente só quer saber da gente. A gente só quer receber para poder tampar aquele vazio, receber para poder organizar aquele caos. E aí cai no vazio, aí cai no caos. Aí a gente fica, "Ai, quero receber", e nunca tampa o vazio e nunca organiza o caos. É isso Mas, mesmo. mas a partir do momento em que eu percebo que eu tenho uma potência amorosa muito grande, aí não tem jeito. Não tem outra solução senão você sair de você e ir de encontro ao outro. É essa. Muitas vezes, muitas vezes esse vazio também vem de uma comparação, né? Às vezes você olha assim a vida de uma pessoa acontecendo tais coisas. Geralmente isso está no fluxo das pessoas mais, né, que tá, né, A internet que eu faz isso percebo. o tempo todo. Internet, exatamente. Você está ali naquele fluxo, Assim, de gente assim, ó. De O tá gente com ali, consumismo, ansiedade. e o consumismo nossa, também, né? A gente está na posto, sociedade de consumo, linda, tem como. é, o, o sistema capitalista, né? É muito envolvente nesse sentido. Então, aí você se compara que o outro é muito feliz e eu não me sinto tão feliz quanto o outro, então eu estou com depressão, e aí você acredita naquela ideia. É outro véu que a gente coloca,
né? Acreditar que só porque você não quer fazer parte daquilo, você se sente diferente daquilo, aquele consumo, aquela vida, aquele formato, não é o que você quer. Você não se identifica com nada, e aí vem um vazio porque você não se identifica com nada daquilo. Só que observar esse pensamento, falar, peraí, eu estou pensando isso, mas olha que eu tô bem, eu tô viva. E aí você simplesmente liga uma música e começa a dançar. E aí você dança e você fala, legal, eu não sou, não faço parte, não sou igual a essas pessoas, eu tô aqui sozinha, mas eu tô bem. Então a gente precisa construir um pensamento livre desses véus, né? De se encaixar num padrão, num formato, né? De comparação com outras pessoas, porque a maioria das pessoas, quando a gente começa a investigar a origem, né, desse vazio, é exatamente isso. Pô, meu relacionamento. Ah, a pessoa não quer, ele não quer casar comigo, ele não quer nada sério, ele não quer isso, não quer aquilo. Tá, mas e daí? Isso aí vai tirar sua paz? Isso aí vai te deixa infeliz ao ponto de você ter que tomar remédio, ir para um psiquiatra e, né, e se torturar com pensamentos negativistas e autossabotadores. Então, equilibrar essas emoções, eu acho que é esse sentido do corpo espiritualizado. É a gente tentar ser mais, se conectar com o corpo, olhar para o corpo e falar assim, não, mas eu tô bem, né? Eu tô aqui, eu tô viva, eu agradeço pelo que eu sou. E ser diferente de todo mundo faz parte de ser quem eu sou. É, Todos somos um, mas ninguém é igual, né? igual, exatamente. Porque a personalidade é diferente da identidade, né? Aquilo que eu estava falando. E, e aí, quando fala no corpo espiritualizado, eu lembro da linguagem de Kalar. Porque o corpo, ele já pulsa, ele já dá as mensagens, ele já dá. O que a gente não tem é ouvidos para ouvir o corpo, para ouvir a linguagem do corpo, Do corpo. né? Então, esse método 5D que nós recebemos por completo dentro desse último ano, ele é assim, linguagem de calar, é assim que seu corpo fala, viu? Escuta o seu corpo, o que ele está falando. Ele está falando de alguma pendência ali, de algum acontecimento marcante aqui, de alguma coisa que aconteceu assim. Por isso que seu fígado está respondendo assim. Por isso que sua respiração está respondendo assim. Por isso que seu intestino está funcionando. Por isso que o seu dente está funcionando. Por isso que a sua coluna está ruim assim. Porque tem esses sentimentos, essas. E repare, esses sentimentos não é o que aconteceu com você, é como você reagiu ao que aconteceu com você. São sentimentos que vieram quando aconteceu aquilo com você. Então, as chaves estão todas lá. Clica lá no método 5D, clica lá num órgão que você está com com mais pendências, né? Assim, mais problemas, né? E vai lá. Eu tô fazendo o Sindica lá, já tô lá em Capricórnio, e ali tem uma coisa que fala assim, a restrição é importante. Ah, mas como saber aonde eu vou aplicar a restrição? Aonde está o seu ponto mais complicado na sua vida? Qual é a área mais complicada da sua vida? Aí você precisa aplicar a restrição. Então,
Qual é a área mais complicada da sua vida? Ah, minha área mais complicada é a área relacional. Eu não dou conta de me relacionar com as pessoas. Ah, mas as pessoas não conseguem se relacionar comigo. Ah, mas eu estou muito sozinha. Ah, Então, é aí que você tem que aplicar a restrição. E o que é restrição? Restrição é segurar a peteca, frear É a da, reatividade. é da É porção você. de Milai. Hã? É da Entendi. porção de Milai. Milai. A Ah, porção é? de Milai. É verdade. É. É que eu estou fazendo tanta coisa. Misturei tudo. É, então, o que é restrição? Restrição é isso, você segurar a peteca, você não reagir, você aguardar. Mas é difícil, né? Sim, não é fácil. A gente não tá falando que é fácil, a gente está falando que é necessário. Se é fácil, se é difícil, não é o caso. É o caso da necessidade. Você tem um problema relacional, você tem um problema de financeiro, você tem um problema de trabalho, você tem um problema de saúde, faça a restrição. Segure a reatividade. Segure a boca, Uhum. né? Faça É. mais exercício, segure a inércia. Não, inércia agora não, preciso fazer exercício. Preciso ter mais disciplina, preciso acordar mais cedo. Preciso, sabe? Então, restrição. É essa que é a palavra de ordem. Porque sem restrição a gente não consegue resolver nada. E a restrição é sinônimo de beleza. Beleza é você restringir sua palavra, restringir seu pensamento, restringir suas atitudes. Nidriya milá, é verdade. É verdade. O que é Nidriya milá? Nidriya milá é a aliança da restrição. É essa aliança que a gente precisa ter com a luz infinita. A aliança da restrição. Tudo bem, eu quero revelar a luz, agora que eu estou lembrando tudo, agora veio assim, tudo Se a gente quer revelar a luz, se a gente quer se aproximar da luz, se a gente quer que a luz chegue até nós, então a gente precisa restringir. Só assim que a luz vai se manifestar. Porque enquanto eu estiver cheio, a luz não vai ter espaço. A partir do momento que eu restringo, eu aumento o espaço dentro de mim para que a luz possa entrar. Tchum, tchum, 10 horas, tum, tum, bateu o sino da igreja. Os, o- os olhos das pessoas, o olhar das pessoas muda quando elas estão mais alegres, felizes, uma frequência mais alta. Então você sente a, a, a alegria, né, e o amor que aquela pessoa está doando, aí você consegue se aproximar mais dessas pessoas. Então, muitas pessoas não têm um olhar assim, tem um olhar muito triste, muito assim, que leva para baixo, né? Então, se Uhum, você entra com um olhar mais amoroso, mais paciencioso com essa pessoa, ela muda o olhar dela também. Então, é uma forma de beleza, né? uhum, Você vê a Certeza. pessoa nesse estado e você tentar levar ela para luz, um pouco de luz, né? É Anima. verdade, Lina. A pessoa tem uma reação, começa sendo agressiva, você Sim, responde com um abraço, com um beijo, acabou, desarmou acabou. totalmente. exatamente. Exatamente. É, Legal, legal de novo. então, É isso, é compartilhar a luz, né? É não ser reativo, né? Você, como a Margarida falou, isso. se ela chega lá gritando, falando, e você vai dar em troco a contenção sua, não a contenção dela, você que se contém a Sua. não reagir como ela, e você se contém a reagir de uma forma luminosa com ela, você vai desarmar ela e você vai promover o quê? Uma mudança de olhar, uma mudança de
de comportamento, uma mudança de consciência. Aí o olhar dela vai mudar, já vai começar a brilhar, aí já vai vir um sorriso no rosto, aí, sabe, aí já vai se aproximar, né? E Aí sendo já que vai se a tirando um gente véu, exatamente. Se a gente já vai fosse tirando um véu. reagir da mesma forma como ela chegou para a gente ia gerar conflito, a gente ia gerar separação. Mas quando a gente se contém e dá, em troca, a gente leva a luz para ela, porque a luz, ela espanta o caos e o vazio, né? Se a gente leva a luz para ela, o caos e o vazio desaparecem, aí ela começa a olhar com um outro olhar para a situação que ela está. Muito legal. Legal. Chiquire de Norá, Chiquire Margarete, Valquíria, Chiquiri, Alex, Tayla, Mariane. chiquiri, chiquiri. Muito Até Tenham bom amanhã, todos uma 6. ótima sempre. semana. Rádio Paz e Shabá. bem a todos. Rab Shabá. Sabe chamar. Obrigada, Amém. querida. Obrigada. Aprendo muito com vocês, com todos. Obrigada, Eu Também, também. querida. também. Eu Boa não noite, poderia Boa Alex. noite, agradecer. Tchau. Boa noite, Chequire a Alex. todos. Beijo. Boa noite, Boa Alex. Boa semana. noite, queridos. Boa noite. Tchau, Boa noite. gente. Tchau. Tchau.